Vamos para a nossa mensagem, então, né? A gente está na nossa série no livro de Tiago. Semana passada nós demos uma pausa porque era Páscoa, então a gente teve um culto especial de Páscoa. Mas hoje nós voltamos para a nossa série Fé Ativa. Fé ativa, porque a fé sem obras, ou seja, a fé inativa, ela é morta, né? Segundo Tiago. Esse é o resumo do livro de Tiago. Hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade ao texto que nós pregamos no último sermão no livro de Tiago. Alô? Então nós vamos pregar hoje em Tiago capítulo 1, a partir do verso de número 13. E nós vamos falar hoje que a fé ativa, ela vence as tentações. Amém? Então abra sua Bíblia aí comigo, Tiago 1, do 13 ao 18. E quem achou diz amém. Vamos ler? Diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se enganem, meus amados amigos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que florescêssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, Senhor Jesus. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas nessa noite. Também colocamos diante do Senhor a Tua palavra, viva e eficaz. E pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente possa entender o recado, a palavra, a mensagem do Senhor para a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, amados, quem se lembra da nossa última mensagem sobre Tiago? Alguém se lembra? Nós falamos que a fé ativa, ela é resistente. E nós falamos então sobre como que as provações, essas sim que são dadas por Deus, como elas contribuem para o nosso crescimento espiritual. Então nós entendemos e aprendemos que a fé ativa, ela é resistente. E hoje, na continuação desse mesmo texto, nós então vamos falar sobre tentação. E nós vamos ver que, ao contrário das provações, as tentações não são enviadas por Deus e não vêm para nos fazer crescer ou para nos abençoar. A tentação vem para nos derrubar. A tentação vem para nos fazer cair. E, falando sobre esse tema, nós vamos aprender três lições a respeito da fé ativa. Nós veremos que a fé ativa, ela sabe de onde vem a tentação. Entende de onde vem. Ela sabe o mecanismo, a forma que a tentação trabalha, funciona, e ela resiste. E tudo isso está no texto que nós acabamos de ler. Amém? Então,
passando para a primeira verdade a respeito da tentação, nós aprendemos junto que a fé ativa sabe de onde vem a tentação. Eu não sei se você já se perguntou por que é que a gente peca. Não sei se você já fez essa pergunta. Por que a gente peca? Ou da onde que surge a tentação? Da onde que vem os desejos maus, os comportamentos errados que a gente tem? Será que isso vem de fora? Será que é tudo culpa de Satanás? Hoje de manhã a gente estava estudando com alguns irmãos aqui, um estudo que a gente faz com um grupo de alguns homens da igreja, alguns líderes. E a gente estava falando sobre tentação. Teve um momento que a gente falou sobre tentação. E aí o Diego falou de um exemplo, né, que às vezes as pessoas dizem assim: pastor, a fatura do meu cartão de crédito está muito alta, Satanás fez eu gastar demais. E aí ele disse que uma vez ele viu o pastor Cláudio Duarte falando sobre isso. E o pastor Cláudio Duarte disse assim: traz a fatura do teu cartão aqui e a gente vai olhar ela junta, e tudo que Satanás gastou na tua fatura eu pago. Então se tiver escrito assim, tridente, eu pago. Capa vermelha, eu pago. Então tudo que Satanás gastou, deixa para mim que eu pago. Será que a tentação vem de fora? Será que a tentação é culpa dos outros? E o pecado que a tentação produz é culpa de outra pessoa, senão de mim? Será que Deus... Deixa eu trocar esse microfone. Deixa eu trocar. Amém. Melhor. Será que Deus é o responsável? Será que Deus é o culpado da tentação que vem sobre nós? E aí Tiago ele vai deixar bem claro no texto que a gente leu que Deus não é responsável pela tentação. Deus não envia tentação na vida de ninguém. Deus não coloca em você desejo pecaminoso. Deus não faz você ter comportamento pecaminoso. E muito menos Deus deseja que você peque. Tiago vai dizer que quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Então, meus amados, Deus não é o autor do mal. Deus nunca teve intenção de fazer ninguém pecar. O que Tiago está querendo dizer para os seus leitores é que a culpa pelo pecado e as consequências desse pecado são responsabilidade inteiramente sua e minha. A culpa pelas tentações e pelo pecado, ela vem de nós mesmos. Tiago 14,15: cada um, porém, é tentado pelo quê? Pelo seu próprio mau desejo. Então esse desejo, sendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Muitas vezes, irmãos, quando nós sofremos consequências ruins por causa de uma escolha que a gente mesmo fez, o que a gente faz? A gente culpa os outros. A culpa é de Deus. A mulher que o Senhor me deu, disse Adão para Deus. A culpa é de Satanás, porque Eva disse: foi a serpente. Ou a culpa é do próprio Deus? Às vezes a gente acha que Deus é o culpado porque Deus permitiu. Deus permitiu que você visse, que você tocasse. A gente ouviu uma pregação dessa na internet um tempo atrás, né? Se você viu, se você tocou, se você sentiu, cheirou, é de Deus. Não é não.
Muitas vezes é pecado, Deus não quer isso para você. Mas às vezes a gente coloca a culpa em Deus. Ah, mas foi Deus que me criou assim, Deus que fez eu nascer naquele lugar, Deus que me fez nascer naquela família, Deus que me fez desse jeito, a culpa é de Deus. Outras vezes, a culpa é do meio onde a gente está inserido. Ah, pastor, mas é que o senhor não conhece o meu marido, como ele me irrita. O senhor não conhece a minha esposa, a culpa é dele ou dela. Eu fico bravo, mas a culpa é do outro. A gente fala assim: foi ele que me provocou, foi ela que falou primeiro. Ah, mas ele me abusou. Ah, mas ela me bateu. Você não é responsável pelo mal que fazem contra você, mas você é responsável pela resposta que você dá a esse mal. A resposta que você dá é única e exclusivamente responsabilidade sua. Você pode até justificar, até tentar explicar, mas não justifica. No final das contas, a escolha é nossa de pecar. Se o outro me ofendeu, eu tenho a opção de não responder. Sim ou não? Então, se eu respondo, a responsabilidade é de quem? Totalmente minha, inteiramente minha. Ou então a gente diz assim: ah, mas é porque eu sou pobre. Ah, mas é porque eu moro naquele lugar. Ah, mas é porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tive estudo. E a gente coloca a culpa no meio onde a gente vive. Mas Tiago deixa bem claro: o que nos leva a pecar ou desejar o pecado e todo tipo de maldade não está fora de nós, irmãos, mas dentro. Está dentro de nós. O que nos faz escolher o pecado é a má inclinação do nosso próprio coração. É isso que faz a gente escolher o pecado. Obrigado, Elias. Obrigado. Viu? Simão, uma bênção. Então, irmãos, o que faz você pecar não está fora de você. O que faz você pecar vem de dentro do seu próprio coração. Você e eu temos a possibilidade de dizer não ao pecado, de resistir ao pecado, de não ceder às tentações. Então Deus não é responsável pelas tentações, elas não vêm de Deus. Deus manda provações, isso a gente aprendeu na semana retrasada. As provas vêm de Deus, as tentações não. Mas olha que interessante, no original, a palavra para prova e tentação é a mesma. É por isso que Tiago faz questão de esclarecer a diferença. Ele fala assim: olhem para o contexto das coisas. Uma prova vem de Deus, mas uma tentação nunca vem. Nunca vem de Deus, porque Deus é como aquele professor que ele dá a prova para que o aluno passe na prova, para que o aluno aprenda. E a tentação, ela não vem para fazer você aprender, ela vem para fazer você cair. Então quem aplica a tentação é Satanás, mas ele usa o que está no seu coração e no meu coração, que é o nosso mau desejo, é a nossa inclinação para fazer aquilo que desagrada a Deus. A fonte da tentação não é Deus. Versículo 13 diz: Deus não é tentado pelo mal. A maldade não faz parte do caráter de Deus. E Deus também não tenta você para fazer aquilo que desagrada a Ele.
O texto vai dizer que do caráter bom de Deus só brota boa dádiva e perfeição. Nós acabamos de cantar isso. Tudo que é bom e perfeito dom você nos dá. Do caráter santo de Deus só brota coisa santa e boa. Então Deus jamais vai nem tentar você e nem fazer com que você peque. Para derrotar a tentação e para derrotar o pecado, que é consequência da tentação, você precisa entender da onde a tentação vem. Ela não vem de Deus, ela não vem dos outros, ela vem do seu próprio mau coração. Ah, mas não é Satanás que tenta? Sim, ele tenta, mas ele vai usar algo que tem aí dentro do seu coração para tentar você. Algum desejo, alguma inclinação. E ele vai te oferecer isso, mas você aceitar ou não é com você. Você pode dizer sim, você pode dizer não. Então a gente precisa entender que o pecado, a tentação e o pecado vem da inclinação pecaminosa do nosso próprio coração, nunca jamais de Deus. Amém? Então a fé ativa, ela sabe de onde vem a tentação, mas também, além de saber de onde vem, a fé ativa sabe como a tentação funciona. A fé ativa sabe como a tentação trabalha. Se você quiser vencer a tentação, se você quiser ser vitorioso diante daquela inclinação maldosa que tem no seu próprio coração, além de reconhecer que a fonte do pecado, a fonte da tentação é o seu próprio coração, você precisa entender como que a tentação funciona. E Tiago vai nos mostrar de forma detalhada o funcionamento da tentação. Ele vai dizer assim, do 13 ao 16, nós já lemos, que cada um é tentado pelo mau desejo, e ele vai nos explicar aqui que existem 5 etapas que a tentação vai trabalhar na nossa vida: o engano, o desejo, a sedução, a concepção e a devastação. São 5 etapas que ele vai usar em palavras aqui no texto. E a primeira etapa está lá no versículo 16, onde ele fala assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Apesar do versículo 16 ser o fechamento da explicação de Tiago a respeito da tentação, na verdade, o versículo 16 revela o início do processo. E o início do processo é o engano. A pessoa que se deixa enganar pela tentação, normalmente acaba colocando Deus e a palavra de Deus de lado, pensando que não precisa de ninguém. Eu não preciso de ninguém se metendo na minha vida. Eu não preciso de ninguém dando palpite na minha vida. E aí essa pessoa deixa Deus de lado, deixa a palavra de Deus de lado, deixa a comunhão da igreja de lado, porque as pessoas estão tentando se meter na vida dela, porque ela quer obedecer os desejos maus que estão no coração dela. Ela quer andar de acordo com aquilo que está lá dentro dela. Você já ouviu alguém falando desse jeito? Quem sabe você mesmo já não pensou assim quando falou isso. A tentação, ela nos engana. A tentação destrói a verdade. Ela despreza o que Deus disse, deixa bem claro na sua palavra. Ela atualiza a Bíblia, relativiza. Não é bem assim, né? Isso aí Deus falou há muito tempo atrás, agora mudou, a cultura mudou, pastor. Os tempos são outros. Mas a palavra de Deus permanece assim. E sabe que não é nenhuma novidade esse tipo de pensamento, né? Lá no jardim do Éden,
O pessoal já queria atualizar a palavra de Deus, né? Satanás disse para Adão e Eva: não vai ser bem assim, né? Deus falou, mas não é desse jeito. Deus falou que é errado, eu sei. Mas se Ele permitiu você tocar, se Ele permitiu você cheirar, se Ele permitiu você ver, qualquer semelhança não era coincidência, né? Não é coincidência. Esses pregadores modernos aí que tentam relativizar a palavra de Deus estão usando o mesmo princípio que Satanás usou no Éden. Deus disse, mas não é bem assim. Deus falou, mas é que falou muito antigamente, né? As coisas mudaram. A palavra de Deus não muda, irmãos, é a mesma. Ontem, hoje, sempre, permanece a mesma. Só que quando a gente cai no engano da tentação, e o princípio da tentação é o engano, a gente acaba sendo iludido e a gente acha que sabe mais que Deus. A gente acha que sabe mais que a palavra. A gente acha que a gente sabe mais que todo mundo. E esse tipo de gente ignora o que Deus disse, atualiza a palavra, tudo isso para justificar o seu próprio erro, tudo isso para ter um embasamento, às vezes até bíblico, às vezes consegue achar até um versículo bíblico, né? Para justificar o pecado, para justificar a tentação. Então a tentação sempre começa no engano. Não é bem assim. Não foi isso que Deus disse. Não foi isso que Ele quis dizer. Ele falou que vocês morriam, mas vocês não vão morrer. Isso aí mudou. Já foi atualizado. Já foi modernizado. A tentação sempre começa com o engano. Repete comigo, a tentação sempre começa com o engano. E depois do engano, ela vem na forma de desejo. Versículo 14. Cada um é tentado pelo mau desejo do próprio coração. Quando alguém cai no engano de que é possível viver sem Deus, o engano que é possível viver sem a palavra de Deus, essa pessoa acaba se tornando uma presa fácil do pecado. Essa pessoa ela acaba sendo arrastada, é isso que a Bíblia vai dizer no versículo 14. Cada um é tentado pelo seu mau desejo, sendo por ele arrastado. O mau desejo, uma vez que ele enganou a pessoa e ela caiu no pecado, ele arrasta a pessoa. Ele escraviza. Eu sei que a palavra de Deus afirma que isso é pecado, pastor, eu sei. Mas isso me faz tão bem. Isso é tão bom. A sensação que eu tenho com isso é tão prazerosa. Pode até ser momentaneamente, mas isso vai te levar para o abismo. Isso vai te arrastar. Isso vai te fazer mal. Isso vai te prejudicar. E isso vai acabar matando. Tentação vem na forma de atração. E é uma coisa meio óbvia, né? Porque se a tentação não te atraísse, você não pecava, né? Se viesse uma tentação para você de uma coisa que não te agrada, você jamais cairia. Então a tentação ela vem com algo que é agradável aos olhos, com algo que você gostaria de ter, de fazer, de sentir. E nós somos então atraídos pelos nossos próprios maus desejos. Terceira coisa que acontece, a tentação seduz. Pode passar. Eu
Acho que eu coloquei, né? Não? Não, tá bom. A tentação seduz. 14 diz: cada um, porém, é tentado pelo mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Engano, atração. O próximo passo é sedução. O coração começa a ficar envolvido, fascinado, viciado naquela sensação, naquele pecado. A gente passa a querer saciar os nossos próprios maus desejos a qualquer custo. Doa a quem doer, não importa o que aconteça, nós precisamos saciar a nossa vontade de pecado. Sedução. É a compulsão. Nós queremos ter, nós queremos sentir, nós queremos experimentar, provar. Eu tenho um amigo que ele sempre compartilha aqui. Ele tem uma luta que parece boba, né? Mas que é de comprar compulsivamente. A mulher dele dá uma lista de compras para ele no mercado. Ele vai comprar pão, leite e ovos. E ele volta com 5 sacolas no mercado. E aí acaba que ele gasta demais. E a conta do cartão, né? Fica alta. Mas pelo menos ele não coloca a culpa em Satanás. Ele reconhece que é ele mesmo. Parece bobo. Mas quem tem esse problema porque ele olha e ele diz: não, mas eu também preciso disso aqui. Não está na lista que a minha esposa fez, porque todo marido tem que ir com lista. Podem ser 2 itens. Se a mulher não fizer a lista, a gente vai esquecer de um. Então tem que ter a lista. 3 itens. E ele não consegue se manter na lista. É um vício. É uma luta para ele isso. Ele compartilha, né? A gente fazia juntos o Celebrando a Restauração e ele compartilhava sempre isso. Então, meus irmãos, esse exemplo parece bobo, mas existem outros na nossa vida, de coisas que a gente não precisa, mas que a gente acha que precisa. E às vezes tem pessoas que vivem para saciar os próprios desejos. A vida delas é acordar e dormir, tentando saciar os maus desejos. Seja eles por compras, seja eles por drogas, por sexo ilícito, por qualquer outra coisa que desagrada ao Senhor. Mas existem pessoas que passam o dia inteiro pensando em saciar a própria carne, seja até em comer demais, que também é pecado. E nós, crentes, às vezes ignoramos isso, né? A gente fala que beber e fumar é pecado, mas comer demais também é. É gula, a Bíblia diz. E a gente também precisa se controlar. Então, meus irmãos, a compulsão pelo pecado, a tentação faz você acreditar que você precisa. O Josué fala: pai, eu preciso de água. Pai, eu preciso. E realmente a água o nosso corpo precisa mesmo. Mas às vezes ele quer um brinquedo, uma coisa, ele precisa daquele brinquedo. E a gente é que nem uma criança, que nem um bebê, que nem o Josué. A gente precisa saciar o nosso desejo da carne. E aí a gente se torna semelhante a um animal que não pensa, que não vê nada na frente, que não vê o quanto aquilo prejudica a si mesmo e aos outros. E tudo que a gente precisa é saciar o desejo da carne. Depois de gerar em nós essa sedução, essa obsessão, a tentação dá à luz o pecado. Então, quando tem aí esse encontro entre a tentação e o desejo, eles concebem o pecado.
E o pecado então nasce. Finalmente a compulsão, quando ela encontra a tentação, ela leva você a agir. Ela leva você a uma ação. Ela dá à luz o pecado. Aquele mau desejo já existe dentro de você. Ele já está lá. Satanás vem e sopra. Faz isso. E ele fala assim: faz isso e ninguém vai ficar sabendo. Se tu não contar, eu não conto. E você vai lá e morde a isca. Um segundo depois, Satanás muda o discurso e ele fala assim: agora eu vou contar para todo mundo. E aí ele faz você viver com medo. A tentação, junto com o mau desejo, produz o pecado. E sabe, meus irmãos, alguns pecados levam mais tempo para nascer. Alguns pecados levam mais tempo para serem gerados depois que o mau desejo e a tentação se encontram. Mas na maioria das vezes isso dura alguns segundos. Isso dura apenas alguns segundos. E a tentação aliada com o seu mau desejo vai gerar o pecado. E o pecado consumado gera o quê? Versículo 15. O pecado consumado gera a morte. Romanos 6:23, se você sabe de cor, talvez você saiba, vai dizer que o salário do pecado é a morte. O que é um salário, meus irmãos? É aquilo que você está só esperando chegar o dia 5 para cair na sua conta. Você trabalhou o mês inteiro para ser digno, merecedor, para receber esse salário. O salário é algo que a gente trabalha e, como consequência do nosso trabalho, nós recebemos. A consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado não produz nada de bom, irmãos. Ele pode até te enganar por uns instantes, por uns momentos. Ele pode até te seduzir. E por alguns minutos, por alguns segundos, por um pouco de tempo, você vai achar que o pecado é tudo que você precisava, é a melhor coisa do mundo. Mas depois quando cai a ficha, quando vem a ressaca, quando passa o tempo, você percebe que o pecado na verdade está te matando. Emocionalmente, fisicamente e principalmente espiritualmente. E mais, o pecado ele não mata só você, ele mata todo mundo que está ao seu redor. Porque o pecado prejudica aqueles a quem a gente mais ama, não é verdade? O nosso pecado prejudica quem está perto, quem a gente ama. Pecado só gera destruição e morte. O preço que o pecado cobra é alto demais. Tiago 1,16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Parece bom, mas no fim das contas vai te levar para o buraco. Parece maravilhoso, satisfatório, prazeroso, mas depois que passa, só fica tristeza, frustração, raiva, sentimento de culpa, de incapacidade e consequências ruins para você e para quem está perto. Então não se deixe enganar, não se iluda com o pecado. Crentes genuínos, crentes que possuem uma fé ativa, precisam saber como que a tentação trabalha. Crentes que têm uma fé ativa, precisam saber que a tentação vem do meu próprio coração.
e precisam saber como que ela trabalha, para que possam resistir, que é o terceiro passo, a terceira verdade a respeito daqueles que têm uma fé ativa. Aqueles que têm uma fé ativa resistem às tentações. Não adianta nada eu saber toda a teoria a respeito da tentação. Eu sei que ela vem do meu próprio mau desejo. Eu sei que ela funciona daquela forma que o pastor falou. Ela engana, ela seduz, ela arrasta, ela gera pecado. Não adianta nada eu saber tudo isso e eu não resistir à tentação. Tem gente que, pelo contrário, ao invés de resistir, se coloca em situação de tentação, corre para a tentação. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor abomina aqueles que têm pés que correm em direção ao mal. E às vezes a gente é aqueles que Deus abomina porque a gente corre em direção ao mal. Ao invés de evitar, a gente procura. A gente sabe que aquele caminho vai gerar tentação, vai gerar pecado. E a gente não desvia. A gente não troca. A gente não muda, pelo contrário, a gente vai de novo por lá. Aquela amizade está me fazendo mal e eu sei disso. Continuo. E a gente faz isso. Por que será que a gente continua agindo assim? Tiago vai nos dizer, ele vai encerrar essa mensagem, ensinando que a fé ativa não permite que a tentação se torne pecado. Mas isso é possível, pastor? Porque eu sempre aprendi que tentação é impossível de resistir. As pessoas usam, né? Mas isso é uma tentação. Como se tentação, hoje de manhã nós falamos sobre isso, né, irmão? Como se tentação fosse algo impossível de resistir. O Bom Diego até falou que tem um chocolate que se chama tentação, né? Como se tentação fosse algo bom. Ah, mas não dá para resistir à tentação, pastor. Sempre caio. Mas a palavra de Deus vai dizer que nós temos um Deus que nos compreende, porque Jesus, assim como nós em tudo, foi tentado. E a palavra de Deus também vai dizer que Deus não te dá uma tentação tão forte que você não consiga resistir. Ao contrário, junto com a tentação, Ele te dá o escape. Então Deus não permite que você seja tentado de uma forma que você não resiste. Ele vai te dar o escape. Para toda tentação tem uma maneira de você fugir, uma maneira de você escapar. Como é que a gente faz isso, pastor? Como é que eu fujo? Como é que eu resisto? Vamos lá. Primeira coisa, não se deixe enganar. Nós já falamos sobre isso. Não se deixe enganar. Se você quer vencer, procura andar em comunhão com Deus. Procura andar em comunhão com a palavra de Deus. Procura andar em comunhão com o corpo, a igreja. Não despreze e não relativize o seu relacionamento com Deus, com a palavra de Deus e com o corpo de Deus, a igreja. No momento em que a gente começa a se afastar, a gente começa a orar menos, ler menos a palavra, vir menos à igreja, o que acontece? A gente se deixa enganar. As tentações vêm e a gente está fraco. E aí a gente não resiste mesmo. Então, se você quer vencer, se você não quer ser enganado, você precisa estar perto de Deus. E estar perto de Deus passa por você conversar com Ele por meio da oração. Você deixar que Deus fale com você por meio da sua palavra. E você estar inserido no contexto da família de Deus e igreja. Porque senão você vai ser uma presa fácil do pecado. Então não se deixe enganar. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo da palavra de Deus,
e mais próximo do corpo de Cristo, mais você vai ser forte o suficiente para conseguir resistir e não se deixar enganar. Não seja autossuficiente. Não seja um lobo solitário, né? Eu ando sozinho, eu me resolvo. Ninguém se mete na minha vida. Eu resolvo. Então você está no lugar errado, porque a igreja é uma família. O princípio de ser um cristão é você reconhecer que você está errado. Você reconhecer que você tem pecado e que você precisa de um Salvador. Outro dia eu conversava com uma pessoa sobre isso. Ela está indo na igreja, se batizou e tal, essa pessoa. Não aqui, em outra igreja. E a gente estava conversando e essa pessoa me disse assim: eu nunca peço perdão e eu nunca perdoo. Eu disse: tá bom. Você é cristã? Sou. E você não pediu perdão para Jesus pelos seus pecados quando entregou sua vida para Ele? O princípio do cristianismo é esse, né? Arrependimento. João Batista dizia: arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, essa pessoa entendeu errado o que é ser um cristão. Ser cristão é se arrepender e perdoar. Ser cristão é, muitas vezes você vai ser chamado a atenção, ou por Deus, ou pela palavra de Deus, ou por alguma pessoa usada por Deus, te mostrando que você está errado, ou errado. E você precisa reconhecer e voltar para o caminho. Então, se você quer vencer as tentações, esteja perto de Deus e da sua palavra e da sua comunhão. Olha o que diz Hebreus 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Olha as palavras duras que ele vai usar: perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Esse encorajar é você falar para a pessoa: olha, meu irmão, eu te amo tanto, que eu preciso te dizer que a sua vida está te levando para um caminho ruim. A palavra de Deus diz isso, isso e isso para você. Você precisa se consertar enquanto é tempo. Encorajar não é só bater nas costas e dizer que legal, continua assim. Encorajar é você dar uma palavra para essa pessoa. E para você dar uma palavra para alguém, você tem que conhecer a palavra. Você precisa ler a palavra. Você precisa memorizar versículo. Por isso que faz mal o EBD, né, irmãos? Para quem cresceu em EBD, a gente tinha o hábito de memorizar versículo. Às vezes pela motivação errada, que era para ganhar a competição, né? E ganhar uns carrinhos, uns negócios, né? A tia Lida dava lá, tinha uma competição, quem memorizasse mais. Mas era uma motivação. E era muito legal, porque os amigos também faziam, então, né, a gente memorizava. E os versículos que eu sei de cor até hoje, 90% eu aprendi até os meus 10 anos. Então a gente precisa voltar ao hábito, irmãos, de memorizar versículo, porque daí você vai ter uma palavra para quando a pessoa precisar. Hoje de manhã a gente estava estudando sobre isso, né, sobre promessas. Ele está falando sobre isso, né? Que na Bíblia tem versículo para tudo. Para quem está doente, para quem está triste, para quem está incomodado, né? Para quem está passando por tentação. E aí, se você souber o versículo para falar para aquela pessoa, você vai ajudar ela, né? Então a gente precisa ter cuidado para a gente não ter coração perverso e incrédulo. Quem é que tem coração perverso e incrédulo no segundo versículo? O que se afasta de Deus. Então, se eu estou me afastando de Deus, da palavra de Deus e da comunhão da igreja, eu estou sendo perverso e incrédulo.
Ai, pastor, que duro. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Hebreus 3, versículo 12. Eu só estou repetindo o que está escrito. A palavra de Deus, meus irmãos, é fundamental nesse processo. Para nos exortar, para nos ensinar, para nos corrigir. E a comunhão da igreja também é fundamental nesse processo. Porque eu estando perto, os irmãos vão saber, vão olhar para mim e vão perceber. Tem alguma coisa que não está legal. Várias vezes acontece alguém vir me perguntar, pastor, o que está acontecendo que não está legal? Não consigo disfarçar. E a comunhão faz isso, né? A gente começa a se conhecer. E olha que maravilha! A gente pode se ajudar, se encorajar, dar uma palavra, dar um abraço, orar juntos. Só que se eu estou afastado, eu não vou poder ter isso. Isso não vai acontecer comigo. Então, quem anda perto de Deus, quem conhece a palavra de Deus, quem tem comunhão com o corpo de Cristo, tem menos facilidade de ser iludido e enganado pelo pecado. Amém? Estão comigo ainda? Segunda coisa, já estou quase terminando. Creia no amor de Deus por você. Versículo 17 vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Você precisa crer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, amém? O que Tiago está querendo ensinar aqui, meus irmãos, é que quando eu e você duvidamos do amor de Deus, quando eu e você desconfiamos de Deus, quando eu e você abandonamos a Deus, porque achamos que a culpa das consequências dos nossos erros é dele, quando a gente abandona Deus por isso, nós nos tornamos presa fácil do pecado. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Você não precisa deixar de vir aos cultos para abandonar a fé. Às vezes tem gente que vem todo domingo, diz que acredita, mas na hora do perrengue, da dificuldade, do problema, esquece de orar, esquece de buscar a Deus e tenta resolver sozinho. Nós somos aquele cristão ateu, né? Diz que acredita, mas vive como se Deus não existisse. Então muitas vezes a gente está dentro e a gente é um filho que não saiu da casa. A gente duvida do amor do Pai por nós. Eu estou o tempo todo aqui trabalhando para ti e tu nunca me deu uma carne para eu assar. Agora tu está fazendo churrasco com esse filho que saiu e voltou. A gente é aquele filho ingrato, né? Muitas vezes. Deus não me ama. Deus não me dá o que eu quero. O trabalho de Deus não é te dar o que você quer, mas o que você precisa, né? E muitas vezes o que você quer, Ele sabe que vai te prejudicar, então Ele não vai te dar mesmo. Tenha fé que Deus te ama. Tenha fé que Deus tem o melhor para você. Acredite que os nãos de Deus são para te proteger, para te ensinar, para te corrigir, para te fazer bem e não mal. Não duvide quanto Deus te ama. Talvez essa noite você tenha vindo aqui só para ouvir isso. Não duvide do amor de Deus por você. Não é porque você está passando alguma situação adversa que Deus tenha desistido de você ou não te ama mais. E você não pode duvidar disso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito
vem do alto, do Pai das luzes, que é o nosso Deus. Se você duvidar disso, você vai ser uma presa fácil para a tentação que produz o pecado e que gera a morte. Terceira coisa, para terminar, e aí foi até interessante que hoje a gente teve a presença dos gideões aqui falando da palavra, né? Você precisa ter a palavra de Deus gravada no seu coração, versículo 18. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Tiago está dizendo que você e eu fomos gerados pela palavra da verdade. Você tem em você mesmo tudo o que você precisa para vencer as tentações. Jesus venceu a tentação de que forma? Por meio da palavra. Satanás vinha oferecer algo, ele dizia: não, mas está escrito. Ele conhecia, ele tinha gravado no coração, e por isso ele podia resistir, por isso ele podia vencer. Você e eu podemos vencer se a gente tiver a palavra de Deus plantada no nosso coração, amém? Você crê nisso? A fé ativa resiste às tentações. Crentes genuínos, possuidores de uma fé ativa, não se deixam enganar. Crentes genuínos, possuidores de uma fé ativa, creem, acreditam que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto do nosso Pai. E crentes com a fé ativa têm a palavra de Deus plantada no seu coração. Se você também é um cristão que possui uma fé ativa, você precisa resistir às tentações. Você precisa entender que tentação não é pecado, mas ela gera pecado. E eu aprendi uma coisa, que é melhor a gente confessar uma tentação do que confessar um pecado. Então a gente precisa ter pessoas de confiança, maduras na fé o suficiente, com as quais a gente possa andar e conversar e pedir oração. Dizer: ora comigo porque eu estou sendo tentado nessa área, nessa situação. Porque aí vocês vão orar juntos, essa pessoa vai te ajudar e você não vai pecar. É melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Eu quero orar para que você e eu, a gente possa receber hoje mesmo no nosso coração a palavra viva de Deus, o verbo eterno do Senhor, Salvador de todo aquele que crê. E que a gente possa entender que as provações vêm de Deus, e a prova é a musculação da fé, como eu falei da última vez, né? Ela serve para fazer você ficar forte, mas a tentação, ela vem para te derrubar, e você precisa ter muito cuidado para não ser arrastado e seduzido por ela. Por isso, se aproxime de Deus, se aproxime da palavra de Deus, e se aproxime da comunhão da igreja. Se você está afastado, volta. Se você está afastado de Deus, volta. Se você está afastado da palavra, volta. Se você está afastado da comunhão, volta. Porque você precisa, e eu preciso disso para que a gente não caia na tentação. Quem tem fé ativa resiste. Não vai ser sempre que a gente vai conseguir, porque a gente não é perfeito, perfeição só na eternidade. Mas você vai ser mais forte, mais capaz de resistir. Quanto mais você tiver comunhão com Deus, com a palavra de Deus e com o corpo de Cristo. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Senhor Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Oramos, Pai, para que, se existe alguma área na nossa vida na qual nós estamos perdendo
sendo tentados e não estamos conseguindo resistir. Que o Senhor nos capacite por meio da Tua palavra, por meio da nossa comunhão contigo, da comunhão com a igreja, o Senhor nos capacite a vencer. Eu oro para que todos aqui, Pai, possam se aproximar mais do Senhor, Pai. Que a gente possa, Deus, ter mais comunhão contigo, com a Tua palavra, com o Teu corpo. Que a gente possa, Deus, ser mais forte, mais resistente, mais firme. Que a gente não seja seduzido e arrastado pelo pecado, mas que o Senhor nos dê a vitória todos os dias, um dia de cada vez. Em nome de Jesus. Amém.